primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém. Bom dia, povo querido. Que o único Deus que subsiste em três pessoas, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, prossiga sendo amado, obedecido e glorificado. A nossa pastoral desta manhã, ela tem como alicerce Gênesis, o primeiro capítulo, muito especialmente o versículo 2, que se encontra assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui nesse versículo nós temos uma descrição do processo da criação. Nós encontramos aqui Moisés, movido pelo Espírito Santo, compartilhando conosco a seguinte verdade: no processo da criação, no primeiro momento, Deus trouxe a matéria bruta à existência. Do nada, ex nihilo, do nada, disse Deus, não é? Criou Deus, bará, do nada, bará. E aí você tem duas palavrinhas no hebraico, no versículo 2, uma para sem forma e outra para vazia. E ambas descrevem a ideia de, no início, uma terra estéril, no início, uma terra não funcional por si mesma. Era matéria bruta. E Deus quis que fosse assim. Agora, o que nos chama a atenção é o que o texto notifica. É que sobre essa terra, no seu início, essa matéria bruta, inanimada, estéril e sem funcionalidade, estava pairando a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Já deixando claro, já indicando o que em seguida aconteceria com essa matéria bruta, com essa terra estéril, não funcional. E, de fato, a partir do versículo 3, ela agora foi deixando de ser sem forma, desértica, porque a primeira palavrinha no hebraico traz a ideia também de uma terra desértica, desolada, e vai deixando também de estar vazia, vai deixando de ser estéril. E disse Deus: haja luz. Então quem está sobre essa terra, sobre essa matéria bruta, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E porque lá ela estava, a consequência é o que nós usufruímos hoje. Apesar da queda, nós temos aí um cosmos, um universo organizado. O que queremos dizer com isso, como mensagem de Deus para você, é que não tem vida, não tem existência que se encontre sem forma, desolada. Não tem vida humana que se encontre estéril, seja intelectualmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não possa colocar ordem. Vidas sem formas hoje. Não são poucas as pessoas vivendo vidas sem forma, vivendo um deserto existencial. Um deserto existencial. Uma vida desolada, sem rumo, sem direção, mesmo vivendo no meio de uma multidão. Lembre-se, para essa vida sua, que está parecendo um deserto, uma desolação, a terceira pessoa da Santíssima Trindade continua pronto para colocar ordem nela, pronto para transformar esse deserto num jardim regado. Linguagem do profeta Isaías. Como está a tua vida? Ela está sem forma? Independentemente da dimensão a qual nos referimos, o Espírito Santo de Deus
é aquele que transforma desertos em jardim regados. Ele é poderoso para isso. Por isso que o texto faz questão de dizer: e o Espírito de Deus pairava. Elohim Ruach. Ruach Elohim. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Soberania. Soberania sobre a matéria que Ele mesmo trouxe à existência. E agora, pouco a pouco, Ele vai transformando aquela terra desértica em uma terra, em um jardim. Em um jardim. Aliás, isso é tão forte que em Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus também plantou um jardim no Éden. E lá colocou o homem para cultivar. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Como é que está a tua vida? Como está a tua vida, mesmo como cristão? Mesmo como cristãos, aqui e acolá nos encontramos com as nossas vidas desoladas, por razões diversas, causas diversas, razões diversas, intensidades, consequências. Lembre-se, como cristãos, nós somos hoje resididos pelo Espírito Santo e presididos por Ele. E Ele pode, assim como Ele transformou aquela terra deserta, desolada, num jardim, Ele pode fazer isso com a tua vida. Mas a outra palavrinha, vazia, também no hebraico, traz a ideia de infertilidade, terra inativa, sem ordem. Como é que está a tua vida como ser humano? O texto diz: o Espírito de Deus pairava. Esse texto não é alegórico, a não ser que você me diga que o Espírito Santo é uma alegoria. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele mudou o que essa palavrinha descrevia, e ela descrevia real. Moisés não usa essas duas palavrinhas em hebraico aleatoriamente. Ele usa para descrever a realidade no processo criacional. Mas essa terra sem forma e vazia, crianças, no sexto dia, é um jardim de Deus, tanto no sentido amplo, mas o jardim de Deus no Éden para o homem. Terra essa que recebe este selo de qualidade. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Como anda a tua vida? Como anda o teu casamento? Como anda a tua relação com a tua empresa, com o teu patrão, ou como patrão? Como anda a tua vida em todas as dimensões e instâncias? O mesmo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade que estava lá no princípio, mostrando soberania sobre tudo, e em seguida eliminou a terra sem forma, eliminou essa condição de terra sem forma e terra vazia, fechando com aquele selo de qualidade. Viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Ele continua fazendo isso hoje, ele continua hoje agindo ativamente, o Espírito Santo. O soberano Espírito Santo. A tradição cristã, bíblica e ortodoxa, ela gosta muito desta linguagem. Tudo é feito da parte do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Nada é feito sem o engajamento das três pessoas da divindade. Tudo é feito da parte do Pai, no Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Como está a tua vida hoje? Como você descreveria a tua vida? Sem forma? Desolada? Trevas? Escuridão? A terceira pessoa da Santíssima Trindade está aqui para eliminar essa condição da sua vida.
para eliminar de você esse estado. Como está a tua vida? Vazia, estéril, sem ordem, sem funcionalidade, está se sentindo útil, pois aquela matéria que até então era inerte, sem finalidade, ela passou a ter finalidade. E quem deu finalidade, quem deu propósito foi o próprio Criador dos céus e da terra. Você está vivendo uma vida sem propósito? O propósito de Deus para a tua vida, Deus já estabeleceu. Muitas vezes somos nós que não queremos ouvi-lo. Ele já estabeleceu o propósito principal para a tua vida. Olhe para Jesus Cristo e você vai perceber. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ó Espírito Santo de Deus, elimina da vida daqueles que estão vivendo hoje como um deserto. Transforma essas vidas em jardim regado, em um jardim regado. Ó Espírito de Deus, aqueles que estão vivendo vidas vazias, em uma inércia espiritual, uma crise de existencialidade, uma crise de sentido, não vale a pena viver. Ó Espírito Santo de Deus, vidas infrutíferas. Que o Espírito Santo mude esse quadro da sua vida e você passa a viver uma vida frutífera. Mas só pode acontecer isso por obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo só faz essa obra se você estiver no Filho Jesus Cristo e como objeto da graça do Pai. É tudo feito da parte do Pai no Filho pelo Espírito Santo. Então que o soberano Deus nos abençoe. Que o soberano Deus abençoe esta igreja, abençoe a tua vida. Clame, peça. Clame, peça. Abre a Bíblia em Gênesis. Leia o versículo 2. Leia, releia, leia, releia, leia, releia, leia, releia. E use esse mesmo versículo e fale com o Senhor. Ó Senhor, no começo de tudo, o Senhor mesmo nos diz que a terra era sem forma e vazia, porque no primeiro momento o Senhor trouxe apenas a matéria bruta à existência. Mas em seguida, aquela terra desolada, desértica, ela deixou de ser. Mas em seguida, aquela terra estéril, não funcional, ela deixou de ser estéril e não funcional. Porque o Senhor falou, e quando o Senhor fala, esse estado de sem forma desaparece. Quando o Senhor fala, esse estado de esterilidade desaparece. Ó Senhor, faça isso com a minha vida. Queridos, a Bíblia é para ser orada também, sabia? Os puritanos, eles oravam usando a Bíblia. Quer aprender a orar? Leia os Salmos. Aí você vai ver o que é oração. Faça paráfrases dos Salmos. Não há nenhum problema em fazer paráfrases da Bíblia, desde que você respeite o sentido original dela. Então que o Senhor nos abençoe. Ó Espírito Santo de Deus, não deixe esta igreja passar por esse estado de sem forma. Ó Espírito Santo de Deus, não deixe essa igreja passar pelo estado de vazio. Lá foi por um processo criacional. Hoje, um estado de sem forma e vazio tem como causa sempre as nossas desobediências, as nossas insurgências, as nossas rebeliões, as nossas discrepâncias, as nossas idiosincrasias, os nossos corações duros, falta de arrependimento, de quebrantamento, presença de orgulho, soberba. Tem gente que é soberbo, mas pensa que não é, cheio de arrogância, empáfia. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tem gente que está carregado de soberba. Essa pessoa tem a presença de Deus também. Como é que é, pastor? O soberbo tem a presença de Deus com ele? Tem. Só preciso qualificar essa presença. A presença de Deus na vida do soberbo é de resistência, é de confronto, é de juízo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, um soberbo, ele é intragável. Nós mesmos
que é que acolá nos manifestamos com soberba. Quando encontramos o soberbo, é intragável, porque ele pensa que sabe, então ele está sempre observando o outro com essa condição de eu sou o cara, cuidado que olha, eu sou o bambambam aqui, bambambam que nada. Você faz 3 perguntinhas, o cara sai todo melado. Porque só existe um que sabe absolutamente, e esse é o único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você quer que esse mesmo Espírito Santo transforme a tua vida desértica no jardim regado? Abandone a tua soberba, a tua arrogância, a tua presunção, a tua insurgência. Abandone, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. De pé, e vamos orar pelos nossos preciosos professores. Vamos orar pelas nossas preciosas classes. Só lembrando que no próximo domingo iniciaremos a nova revista, como já falamos. Haverá apenas uma observação quanto à classe de adolescentes. Como todo 4º domingo do mês, o professor suplente vai estar assumindo as classes. Então, a revista na classe de adolescentes, ela vai ser tratada apenas quando o professor suplente assumir. Então, quando o professor suplente for assumir a classe de adolescente, sempre no 4º domingo do mês, aí ele usa a revista. Isso porque o irmão Glenn nos pediu para passar um tempo trabalhando teologia sistemática com os adolescentes. E o interessante é que a revista também tem tudo a ver, não haverá choque nenhum. Então, todo 4º domingo do mês, por exemplo, o prefeito Clécio vai usar a revista. Depois, o Glênio continua com o currículo que ele nos compartilhou e a gente autorizou. Tá bom assim? Beleza? Os demais, o presbítero Moisés vai assumir já também a revista na classe de jovens, quarta-feira, 4º domingo, e depois o presbítero César continua. Não é? O nosso caso aqui também continuaremos classe de adultos. O desaparecimento de Deus, ele foi elaborado com base num livro muito bom, fenomenal. Esse livro eu tenho, é uma preciosidade, mas não precisa você comprar o livro, porque você tem um extrato do livro nessa revista, um extrato bem feito. Ok? Vamos que vamos, Deus é Deus e a igreja é dele. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta manhã, por esta amada igreja, muito obrigado pela existência dos nossos professores. Senhor, que possamos valorizá-los, porque eles existem como professores pela seguinte razão: eles foram feitos à tua imagem e semelhança. E uma das características é a capacidade de aprender e ensinar. Louvado seja o teu nome. Então, obrigado pela existência deles. Senhor, que eles prossigam sendo usados por Ti poderosamente. E quanto aos nossos alunos, Senhor, obrigado por eles existirem. Obrigado, Senhor, porque apenas o ser humano criado à Tua imagem e semelhança, cópia e correspondência, de acordo com o texto bíblico de Gênesis 1, é capaz de aprender, é capaz de analisar, é capaz de prescrutar. Porque o Senhor trouxe eles assim, com essa condição, com essas potencialidades. É por isso que hoje nós conceituamos as coisas, definimos as coisas, descobrimos as coisas, porque fomos feitos à tua imagem e semelhança. Louvado seja o teu nome. Abençoa a relação dos professores com os alunos, que haja essa mutualidade de respeito. Senhor, ajuda-nos a olharmos para a Tua palavra diz, que fomos feitos à Tua imagem e semelhança, e a olharmos para o outro, possamos olhar com um olhar de admiração, que possamos olhar para o outro com um olhar de respeito, tê-lo em autoestima, em autoconsideração, porque foram feitos à Tua imagem e semelhança. É o que muitas vezes nos falta. Então muitas vezes olhamos para o outro com um olhar de petulância, de presunção, com os narizes empinados, quando na verdade todos fomos feitos à tua imagem e semelhança, apesar da presença do pecado hoje. Então abençoa os nossos professores, as nossas classes, a nossa querida EBD, a nossa superintendência, que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que esteve lá no começo, sobre a terra sem forma e vazia, e em seguida a transformou num jardim regado, prossiga hoje sobre esta EBD, sobre as classes, sobre os professores, nos transformando mais e mais em jardins regados.
que tem como referência Jesus Cristo. É no nome dele, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Uma boa aula, um bom estudo, que o Senhor nos abençoe.